As teorias, então, de origem da vida na Terra começam a tentar explicar desde os primórdios da Terra como é que foram se formando o universo, a Terra, os seres vivos, depois para chegar nas formas de vida atuais. Então, inicialmente, as teorias de origem da vida, elas começam com, primeiro, a ideia lá em aproximadamente 1930, mais especificamente em 1927, a teoria do Big Bang, que tenta explicar que a Terra veio de uma confluência de muita matéria e energia, que deu uma, entre aspas, explosão, que na verdade foi uma grande expansão de moléculas que teria gerado o universo. A partir daí, a gente teria há mais ou menos 4,6 bilhões de anos atrás, a gente teve a formação em especial da Terra. Só que como essa Terra teria saído, entre aspas, de uma explosão, ou seja, de uma grande expansão, ela sai com uma quantidade energética extremamente elevada, muito alta. E em função disso, as características iniciais da Terra foram muito calor, ela estava muito quente. Se ela saiu de uma explosão, é de se imaginar que ela estivesse muito quente mesmo. Velocidades de rotação e de translação extremamente elevadas em relação ao que nós temos hoje. Ainda, tempestades elétricas, porque se a Terra gira numa velocidade muito alta, a gente tem muita partícula em suspensão e elas colidem umas com as outras, criando então eletricidade estática e grandes descargas elétricas. Então, muita tempestade elétrica. E como a Terra, ela na verdade é um imenso bloco de pedra gigantesco, incandescente, ela está muito quente. Então, a gente tem muita atividade de vulcanismo. E esse vulcanismo foi a primeira coisa que começou a liberar gases para a atmosfera, formando os primeiros gases atmosféricos. Posteriormente, então, entre esses gases estava a molécula de água. Começa então a acontecer grandes e intensas chuvas, assim, por milhares de anos, talvez até milhões, e aí a Terra aos poucos vai resfriando, vai perdendo velocidade e vai começando a ganhar características do que a gente conhece da Terra hoje. Mas isso é um outro assunto para daqui a pouco mais. Então, a gente sabe que as primeiras teorias de estudo sobre a Terra e sobre os seres vivos começaram quando a gente começa a ter noção do que é a Terra, do que é micro-organismo. Então, a gente passou um período muito grande sem estudar nada, que foi o período inteiro onde a gente teve uma escuridão científica que só ressurge a partir do Renascimento. Então, do século XV para frente, mais ou menos, a gente começa a ter de verdade estudos em cima da ideia de seres vivos. E aí, a ideia de surgimento dos seres vivos inicialmente tem duas explicações. A primeira e mais antiga, chamada de geração espontânea, aonde dizia o seguinte, também que pode ser chamada de abiogênese atualmente, aonde se propõe que os seres vivos nascem de matéria inanimada, ou seja, de coisas sem vida, desde que essas coisas estejam no lugar certo, na hora certa e por um período X de tempo em condições naturais, ou seja, se tu trocar alguma coisa de lugar, mudar a temperatura, a luz, etc., já não dá certo. Tem que estar na natureza em condições adequadas. Aí dá certo se tu juntar um monte de milho com um monte de roupa suja, umidade, escuridão, deixar lá por 3 dias, nascem ratos. E eles acreditavam que essas coisas se transformavam em ratos. Então a ideia de geração espontânea é que os seres vivos podem nascer de coisas completamente sem vida. Por quê? Porque existe na natureza um princípio ativo, uma energia vital, uma força invisível que faz um plim e faz com que os seres vivos tenham condições de nascer. Essa era a ideia da geração espontânea. Só que aí, obviamente, chegam alguns cientistas em um determinado momento que começam a questionar se isso é verdade. Então, alguns cientistas começam a tentar fazer experimentos que tentam provar que a geração espontânea é verdadeira e outros que tentam provar que não, que a geração espontânea está errada. Então, uma segunda explicação que nós temos para a ideia de surgimento dos seres vivos na Terra é a ideia da biogênese e não a biogênese. A biogênese propõe que os seres vivos só podem nascer de matéria viva, ou seja, de um pré-existente, tipo pais que têm filhos, que têm filhos, que têm filhos, assim por diante. Uma geração faz a outra. Só que aí, quando começa a haver essa discussão entre geração espontânea e biogênese, alguns cientistas começam a tentar fazer experimento. Então a gente tem alguns experimentos que foram importantes até se chegar às conclusões que nós temos hoje. O primeiro foi do Francesco Redi. O Redi, na verdade, ele pegou 2 grupos de vidrinhos assim de laboratório e fez um experimento onde ele colocou carne para apodrecer, porque eles acreditavam que a carne se transformava em larvas e depois a larva se transformava em mosca, né? Então, na verdade, eles acreditavam na lei da transformação. O que o Redi fez? O Redi acreditava nisso. Ele, quando começou a fazer esse experimento, ele fez um grupo de vidros que ficaram cobertos e outros descobertos. Cobriu com gaze, que é aquele mesmo tecidinho que é usado para fazer curativo. E aí, naqueles vidros onde a gente tinha
totalmente descoberto, as moscas entravam em contato, depositavam os ovos, mas eles nem sempre viam. E aí o que acontecia é que eles só viam que, do nada, brotavam larvinhas dali. Então, eles acreditavam que realmente a carne se transformava em larvas. Aí, o que acabou acontecendo? O Red fez esse experimento, onde ele cobriu com gaze aqueles recipientes e botou a carne para apodrecer lá dentro. E, incrivelmente, em alguns desses aqui também deu certo. Nasceram larvas. Hoje, nós sabemos que ele cometeu um erro. O erro dele foi o seguinte, que na verdade aquelas moscas que não conseguiam entrar e ficavam só na superfície, jogavam ovos em cima do gás mesmo. Só que o gás não tinha sido virado em buraco, né? Então caíam alguns ovinhos e acabavam contaminando a carne. Então o problema do experimento do Red, embora fosse um experimento simples e comum, foi a contaminação dos experimentos. Mas a ideia dele já era viável, já dava para provar que uma larva de mosca só nasce de uma pré-existente. Então ele viu que as larvas de mosca, depois dele ter cuidado com essa contaminação, que as larvas de mosca, elas na verdade nasciam por causa das moscas e se transformavam em novas moscas. Mas como a ideia dele, ele acreditava que a geração espontânea era verdadeira, a ideia dele era só para ver de onde vinham essas larvas. E para essas aqui ele provou que as larvas só podiam nascer se tivessem moscas pré-existentes. Mas, como ele ainda acreditava naquilo ali, na geração espontânea, ele acreditava que nas outras situações, ainda assim os indivíduos poderiam ser formados espontaneamente na natureza. Então, algum tempo depois, um cientista inglês fez outros experimentos, chamado então de John Needham. O que o John Needham fez? Ele pegou vários potes e botou caldo de carne lá dentro e tapou eles e cozinhou por algum tempo, assim, esquentou aquele caldo de carne e deixou aquilo parado. Depois de alguns dias ele tirou aquele caldo de carne e botou no microscópio para olhar e ainda encontrou um monte de micro-organismos ali dentro. E aí ele comprovava, ó, tá aí, a carne se transforma em micro-organismos. A gente encontra, se a gente fizer esse experimento no microscópio, o que na visão dele reforçava a ideia da geração espontânea. Só que teve um problema. Algum tempo depois, um cientista italiano chamado Lazzaro Spallanzani desmente o John Needham refazendo os experimentos dele. O que o Spallanzani fez? Pegou a mesma coisa, exatamente igual o que o John Needham fez, e colocou dentro do recipiente, aquele caldo de carne, só que ele não esquentou, ele cozinhou por várias horas, tipo 1 hora, 2 horas, e deixou ferver, para tentar esterilizar. Aí deixou fechados os recipientes, e aí ele, depois de muitos dias, viu que não nasceu nada, que não apodreceu aquela mistura lá dentro do recipiente, e analisou no microscópio e não achou micro-organismos. Então ele disse para o Needham, ó, teus experimentos estavam errados, porque na verdade tu cozinhou, ou esquentou, ou ferveu por pouco tempo. Tu esquentou pouco, e não foi tempo suficiente. Só que aí, o que acontecia? Como os cientistas que ainda defendiam a geração espontânea, eles não queriam acreditar, eles começaram a achar explicações ou tentar justificar por que o experimento do Spallanzani não estava certo. Na verdade, o experimento do Spallanzani estava certo. E do Red, que era também um defensor da geração espontânea, também estava certo. Mas eles não estavam querendo ver isso. Então, o que eles disseram? Que o do Spallanzani, como ele fechou o tubinho, o gargalo e superaqueceu a mistura, ele acabou, vamos dizer assim, eliminando, acabando de vez com o princípio ativo, ou com a tal da força vital. Então, na verdade, o problema do Spallanzani era provar que não existe essa energia ou força vital no ar. E como ele fechou o gargalo e ferveu aquilo ali, ele automaticamente mudou as condições ambientais. Então, eles acreditaram que o experimento dele estava errado. Na prática estava certo. Então, o problema do experimento do Red foi a contaminação e não perceber que, na verdade, todas as formas de vida se comportam assim, onde uma forma dá origem para outra, que dá origem para outra. E o problema do Spallanzani, ao comprovar que o John Needham estava errado, foi justamente ele ter alterado as condições naturais e evitar que o ar retornasse. Então, com isso, ele acabou sendo contestado, embora o experimento dele estivesse certo. Agora, o cara que derrubou de uma vez por todas a ideia da abiogênese ou geração espontânea foi chamado Louis Pasteur. O Louis Pasteur, na verdade, esse cara, ele na verdade não estava estudando e tentando provar isso. Na verdade, ele estava tentando provar como os alimentos são facilmente contamináveis por tudo que é tipo de micro-organismo. E nisso, ele resolveu fazer um experimento que permitia que o ar fosse e voltasse. Então ele pegou o experimento de Spallanzani e simplesmente pegou e alterou o gargalo dos potes, dos recipientes de vidro. Criou um balão de vidro, onde ele colocou ali dentro o caldo de carne, colocou uma tampa em forma de pescoço comprido, assim, chamado de gargalo em forma de pescoço de cisne. Então, ele fez um gargalo longo, fino e comprido.
Quando ele fez esse gargalo fino e comprido, ele na verdade tinha uma ideia, que era tentar evitar a contaminação. Então o que ele fez? Princípio básico, esquentou a mistura para tentar esterilizar o que estava lá dentro, para ver se aquilo poderia ser recontaminado. Então, quando ele esquentou a mistura, ele deixou ferver por algum tempo, e assim que ferveu, ele fechou essa ponta, fechou a tampa do gargalo ali. Quando ele fechou aquela pontinha ali, na verdade ele deixou esfriar, botou no gelo por alguns minutos, né? Então ele subiu a temperatura e depois deu, pum, choque térmico. Quando ele deu aquele choque térmico, ele pensou o seguinte, bom, se os micro-organismos não morreram com calor, devem morrer com frio. Se eles morreram nem com calor, nem com frio, devem morrer com choque térmico. E aí, elimina essas formas de vida. E foi o que ele fez. Esse processo, posteriormente, passou a ser chamado de pasteurização, que é superaquecer um determinado tipo de alimento, depois resfriá-lo rapidamente, muito rápido, e dar um choque térmico na mistura, fazendo com que os micro-organismos ali morram. Foi o que ele fez. Quando ele fez isso aqui, então ele deixou resfriar bem, e a hora que ele deixou resfriar, ele foi lá e abriu, e deixou aberto, para que o ar pudesse ir e vir, ou seja, para o princípio ativo voltar para a mistura. Só que quando ele fez isso aqui, deixou por muitos dias e nada de contaminação. Aí ele, bom, se tinha algum micro-organismo, está morto. Agora, vamos provar que eles podem recontaminar a mistura e que não tem nada a ver com o princípio ativo, e sim com outro indivíduo pré-existente lá contamina a mistura e dá origem, por exemplo, para um novo indivíduo. Aí o que ele fez? Foi lá e quebrou a ponta do gargalo e abriu um buracão gigante lá para que as moscas pudessem sentir o cheiro da comida agora, e assim que sentissem o cheiro da comida, voltar lá para dentro. Então, assim que começou a acontecer isso aqui, começou de novo a entrar bactéria, a entrar fungos e começaram a decompor a mistura. Começou a sair aquele cheirinho de comida podre, então as moscas sentiram aquilo, foram até lá, depositaram os seus ovinhos e logo depois começam a reaparecer as larvas naquela mistura de carne. Ou seja, ele comprova que mesmo com o tal do princípio ativo ou energia vital podendo ir e vir o tempo inteiro antes, isso não acontecia. Então, na verdade, não existe essa energia vital. O que existe, na verdade, é a capacidade do meio de contaminar a mistura. Sendo assim, ele prova que se tu não tivesse uma mosca pré-existente para ir lá e contaminar a mistura, nada disso seria possível. Então, com isso aqui, o que acaba acontecendo é que o Louis Pasteur consegue comprovar que se não houverem moscas pré-existentes, não tem larva na mistura e não tem mosca depois, derrubando de uma vez por todas a ideia de abiogênese ou geração espontânea. Então, continuando a nossa sequência evolutiva, a vida na Terra pode ser explicada através de 3 teorias. 2 delas são científicas, uma não é, mas não quer dizer que as pessoas não acreditem por não ser científica. Essa teoria, então, ela não tem valia do ponto de vista científico, que é a teoria chamada de criacionismo. A ideia do criacionismo é a ideia divina, que Deus fez todas as coisas. Todo mundo sabe que isso ainda é bastante forte na população, só que do ponto científico ela não tem validade nenhuma, porque Deus não explica nada. Na verdade, as coisas simplesmente estão aí, pronto, né? Então, assim, as teorias que realmente são científicas são as seguintes. Primeiro, hipótese da panspermia, ou também hipótese da panspermia cosmogênica, ou ainda a hipótese extraterrestre, que significa o seguinte: essa teoria ela foi proposta por 2 cientistas super famosos lá na área da química, que são o Thomson e o Arrhenius. Esses 2 cientistas propuseram que, muito provavelmente, tenha vindo de fora da Terra para a Terra um esporo bacteriano vindo dentro de um meteorito, dentro de um cometa, ou até mesmo por poeira espacial, teriam vindo bactérias na forma de um esporo. Bactéria na forma espórica significa é uma bactéria que está no seu estado de maior consistência e resistência, onde ela resiste às condições adversas mais difíceis que tiver. Aí, chegando na Terra, ela teria encontrado boas condições de sobrevivência e, em função disso aí, ela teria então, por causa dessas boas condições, povoado a Terra, que era aquele imenso pedaço gigantesco de rocha, e começou a evoluir ali dentro, dando origem depois para protozoários, depois para fungos, plantas, bichos e assim por diante. Então isso já é uma ideia científica e que tem uma finalidade evolutiva para explicar como é que os seres vivos chegaram e como é que eles evoluíram. Essa ideia ela não é 100% aceita por um motivo simples. Nós ainda não encontramos nenhum tipo de ser vivo fora da Terra. E aí, se encontrar, a gente ainda não consegue explicar de onde vem a vida.
A gente, na verdade, só consegue dizer como é que ela chegou na Terra e que aqui evoluiu, ponto. Mas ninguém explica, mas como é que ela se formou a primeira vez? Então, ela é uma ideia, assim, bastante questionável. Então, essas teorias, elas surgiram pelo seguinte: quando o Pasteur consegue provar que um ser vivo nasce do pré-existente, alguém questiona, tá, tudo bem, mas de onde veio o primeiro? Por isso que você questiona esse tipo de coisa aqui. Sendo assim, a gente passa a ter uma teoria que começa a tentar explicar a origem dos seres vivos, que por enquanto, para nós, ela é a mais aceita, pelo menos porque a gente conseguiu comprovar que isso é possível, da seguinte forma. Primeiro, a ideia chama-se evolução química. A ideia de evolução química, ela foi proposta por dois cientistas, chamados de Oparin e Aldana. Esses dois cientistas propõem o seguinte, que através das modificações ou mudanças moleculares que aconteceram na Terra primitiva, as moléculas foram conseguindo agregar umas às outras ligações intermoleculares, fazendo com que essas moléculas se transformassem, se tornassem então moléculas cada vez mais complexas. E aí, por causa dessas ligações moleculares na Terra primitiva, teriam surgido proteínas, lipídios, material genético e assim surgido uma célula. Só que, lógico, essa ideia aqui, ela é meio assim viajona. Ela é uma ideia que não faz muito sentido se tu for pensar, mas isso é muito viagem, né? Muito pouco provável. E outra, é uma ideia completamente de geração espontânea. E tá? Só que essa ideia aqui, ó, ela usa fatos científicos e o mais importante, ela é a única que foi comprovada que funciona. Ninguém tem certeza se foi assim, mas que é possível é. Então, por isso que a gente aceita ela como uma ideia mais viável. Nesse caso, eles utilizam dois princípios básicos importantes. Primeiro, as ideias da atmosfera primitiva. E, em segundo, as ideias do Big Bang de como se formou a Terra primitiva. E isso é o ponto de partida para eles. Então, segundo essa ideia, para o Oparin em especial, é preciso que a gente tenha a formação de moléculas orgânicas, glicídio, lipídio, proteínas. Então, eles utilizam o seguinte tipo de princípio. Provavelmente há mais ou menos 4 bilhões de anos atrás, através da ação do vulcanismo, a gente tinha 4 tipos de moléculas mais abundantes na atmosfera primitiva. O vapor de água, que saía do próprio vulcanismo, né, que é vaporzão de água, metano, amônia e gás hidrogênio. Com esses todos os tipos de compostos associados às intensas radiações solares, vejam aqui que não tem ozônio, não tem aquela molécula de O3 que protegeria da radiação. Então, a radiação solar ela esquenta muito a Terra, então calor. Ainda, velocidades de rotação e translação muito alta. Então, tudo isso propiciava para que houvessem tempestades elétricas, para criar modificações moleculares e muito aquecimento. Por causa do aquecimento, esse monte de água começa a condensar e se transforma em chuvas. E esse mundaréu de chuva que começa a cair, começa a depositar em lugares mais fundos, onde a temperatura da rocha da Terra começa a diminuir, fazendo com que se formassem os primeiros rios, lagos, mares, que ficam quentes, ficam mornos, porque está chovendo, mas a pedra ainda está quente. Então, todas aquelas moléculas que começam a ser derrubadas com a força da chuva, começam a se acumular dentro daquela água morna e vira o que cientificamente é chamado de um sopão primitivo, que na verdade é um monte de moléculas diluídas num mundaréu de água, toda ela muito morna. Então, a associação do metano com a amônia e com a água, por causa das radiações solares, teria gerado radicais que permitiram que se juntassem formando uma estrutura com pedaços de amônia, com pedaços de metano, com pedaços de água, gerando o que nós chamamos hoje de um aminoácido. Esse pedacinho aqui, que é o NH2, é a parte amina, e esse pedacinho que é o COOH forma a parte ácido. Então nós temos um aminoácido. Só que nós sabemos que vários aminoácidos, se começarem a se agregar, e a água morna favorece esse tipo de processo, que eles se agreguem, a gente começa a formar um polipeptídeo, que é uma proteína pequena. Quando acontece isso, então, na Terra, segundo a ideia do Oparin, é que a gente tinha tido a formação de vários aminoácidos nessa água e eles começaram a se juntar, formando um mega agregado de aminoácidos, onde a gente tinha uma imensa bolha de água por fora, dando uma estrutura meio gelatinosa, assim, que eles chamaram, então, de coacervato. Só que esse coacervato, quanto mais aminoácidos ia juntando, ia ficando cada vez mais instável e se quebrava em dois. Aí viravam 2 coacervatos. Só que se separar um e transformar em 2, é um processo reprodutivo. Aí eles pensaram, mas quem reproduz é ser vivo. Segunda coisa,
esses aminoácidos aqui, eles podiam ser grudados cada vez mais, ia juntando, e o indivíduo ia crescendo. Então eles pensaram, não, mas quem junta coisa e cresce é como se estivesse comendo. Então, ser vivo que cresce, ser vivo que come, ser vivo que reproduz, ser vivo. Então eles começaram a pensar que esse coacervado, que era um monte de aminoácidos agregados, poderia ser considerado como o primeiro ser vivo. Então, a partir daí, esse coacervado, que era tipo uma proteína primitiva, ele começou a se transformar em proteínas cada vez mais complexas. Pelas modificações moleculares que aconteceram, geram lipídios, e pela associação de lipídios e proteínas, nós passamos a ter uma estrutura chamada de uma membrana lipoproteica. E aí pronto, surge a primeira célula a partir do agregado molecular. Então, hoje, se imagina que o coacervado foi o primeiro ser vivo porque ele comia, reproduzia e crescia, que esse coacervado, que é o primeiro ser vivo, ele dá origem à primeira célula por causa das modificações moleculares que acontecem dentro da água, pelo calor e pela radiação solar que cai ali. E essa primeira célula, ela era muito similar ao que hoje nós chamamos de bactérias. Só que aí o que ela tinha? Ela era uma célula procarionte, só com membrana, citoplasma é um material genético simplificado lá dentro, e como não existia oxigênio livre em grandes quantidades na atmosfera, ainda era anaeróbica. Mas como é que então essa ideia de uma célula desse jeito, saída de um monte de moléculas orgânicas simples, ela pode ser comprovada? Então, depois de muito tempo, cientistas mais recentes e basicamente atuais tiveram a condição de comprovar se essa ideia da evolução química ela era real, era verdadeira, através de experimentos de laboratório. Os dois primeiros cientistas que fizeram experimentos para comprovar a ideia do heparin, na verdade, fizeram um experimento bem simples. Criaram dentro de um sistema fechado de laboratório, com vidraria de laboratório, basicamente as ideias da atmosfera primitiva proposta pela evolução química, aonde a gente tinha os gases da atmosfera primitiva, amônia, gás hidrogênio e metano, ainda as moléculas de água, o calor produzido pelo fogo e as descargas elétricas criadas por dois eletrodos de forma sintética. Então, o equipamento ele ficava todo fechado e a ideia era que ele pudesse, em pouco tempo, criar moléculas orgânicas, como foi proposto que na Terra primitiva tenha sido criada. Só que lá, a Terra teve bilhões de anos para fazer isso. E aqui, teria que criar em pouco tempo no laboratório. Então, eles ligaram esse equipamento onde num balão de vidro a água era aquecida, o vapor aquecido começava a subir pelo tubo, então o excesso de vapor escapava por uma válvula de escape. O resto subia e seguia pela tubulação de vidro, que passava por um segundo balão. Esse segundo balão finalizava basicamente o processo, simulando as descargas elétricas que aconteciam naquele período primitivo. Então, só que essas descargas elétricas eram dadas sobre o vapor de água que vinha pela tubulação, ainda sobre as moléculas de amônia, de hidrogênio e de metano, transformando essas moléculas. Então, todo esse monte de molécula quebrada pelas descargas elétricas, elas eram condensadas dentro da tubulação pela passagem em um condensador, que é um equipamento de vidro que vai por fora da tubulação, resfriando tudo que estiver entrando em contato lá dentro. Porém, não entra em contato com a água. Então, aquele monte de molécula resfria, condensa e começava a gotejar nessa porção final do equipamento. Aqui embaixo, essas moléculas começaram a acumular, então tinha uma válvula, tipo uma torneirinha, por onde poderia ser tirada a água depois de um determinado momento. Com alguns poucos dias que esse equipamento ficou funcionando de forma circular, então os cientistas tiraram daqui de dentro, através dessa válvula, através dessa torneira, um pouquinho de água para fazer análise química. E dentro dessa análise aqui, eles já encontraram nessa água algumas moléculas orgânicas simples, como aminoácidos bem simples. Então, eles sugeriram que realmente, através de moléculas dispersas pela natureza, realmente é possível que a gente forme moléculas orgânicas. Só que eles só comprovaram que a ideia do coacervado era viável. Então, um outro cientista, depois de muito tempo, resolveu testar se essas moléculas conseguiriam sozinhas se agregar na natureza para poder formar o coacervado. Esse cientista, chamado de Sidney Fox, ele simplesmente pegou aquelas moléculas que foram encontradas no experimento do Miller e do Urey e simplesmente colocou em água morna e deixou elas por algum tempo aquecidas naquela água. E depois de um tempo, elas associadas a essa água morna, realmente ele pôde encontrar a associação dessas moléculas criando proteínas bem simples, justificando e comprovando que o experimento do Urey e do Miller estava certo e que a ideia do heparin é viável. Ninguém tem certeza se ela funcionou, se foi assim, mas sabe-se que é possível que tenha sido assim.
Sendo assim, a gente chegou a uma outra pergunta e última pergunta. Se essa primeira célula, entre aspas, nasceu desse jeito, como é que ela se alimentava num mundo onde não existia comida? Então, surgiram duas ideias. A mais antiga e ainda mais utilizada, chamada de hipótese heterotrófica, que é toda essa parte em vermelho. Ela sugeria que a primeira célula que nasceu, que foi formada, ela era uma célula que não tinha condições de fabricar seu próprio alimento, ou seja, ela era uma célula heterotrófica. E como ela vivia num ambiente de atmosfera primitiva sem oxigênio livre, então ela tinha obrigatoriamente que ser uma célula anaeróbica, ou seja, que não pode ou não consome oxigênio. E aí, de todos os mecanismos que se tem para produzir energia dentro de uma célula, fotossíntese, respiração celular, fermentação e quimiossíntese, o único que é um processo anaeróbico e que serviria nesse momento seria o processo fermentativo. Então, segundo essa ideia, a primeira célula era heterotrófica, ela era uma célula anaeróbica e ela era fermentadora. Só que essa célula tinha que pegar alguma coisa da natureza, provavelmente o metano ou resíduos de amônia. Então, ao fermentar isso, ela teria gerado da fermentação CO2 e assim começaram a surgir modificações na atmosfera primitiva. Então, por mutação, provavelmente deve ter surgido um segundo tipo celular, aonde era uma célula agora capaz de consumir o CO2. Então, daqueles 4 mecanismos citados, fotossíntese, respiração celular, fermentação e quimiossíntese, a fotossíntese é o único que gasta o CO2. E esse que gasta o CO2, então, teria que ser usado para uma fotossíntese, que é um processo que libera oxigênio. Então, no momento que surge a fotossíntese, a gente passa a ter a mortalidade de muitos indivíduos anaeróbicos, o que teria reduzido drasticamente o número de anaeróbicos e que é considerado historicamente como o primeiro grande processo de extinção em massa da Terra. O surgimento dos seres fotossintetizantes que liberaram oxigênio e mataram os anaeróbicos. Só que quem faz fotossíntese tem que ser aeróbico porque ele tem que resistir ao oxigênio que ele mesmo produz. E ainda, como faz fotossíntese e produz seu próprio alimento, essa segunda célula era uma célula autotrófica. Então, a partir desta aqui, surgem indivíduos que vão poder gastar esse oxigênio, portanto, os indivíduos que vão fazer respiração. E aí, na respiração, se libera o CO2 que começa a compensar a redução do número de anaeróbicos, ou seja, entre os fotossintetizantes e os respiradores, começa a surgir um procedimento, um processo de cadeia alimentar, onde alguém fabrica e alguém consome as moléculas. Esses indivíduos respiradores, então, devem ter sido os indivíduos que surgiram com capacidade de comer os indivíduos anteriores. Portanto, indivíduos heterotróficos que se alimentam de produtos dos anteriores e que vivem na presença do oxigênio. Então, primeiro, uma célula heterotrófica anaeróbica fermentadora que originou uma autotrófica fotossintetizante aeróbica e que originou uma heterotrófica aeróbica respiradora. Essa ideia é a ideia de que começa com o primeiro tipo de célula heterotrófica, por isso chamada hipótese heterotrófica. Só que à medida que a gente foi estudando e foi conhecendo novos mecanismos celulares, a gente começou a perceber que através de outros mecanismos bioquímicos seria possível o nascimento, vamos dizer assim, o surgimento de uma célula que antecedesse, que fosse antecessora a todos os processos anteriores. Uma célula autotrófica que fizesse um processo que hoje é muito raro para outras formas de vida que não seja bactéria, chamado de quimiossíntese. Sendo assim, surge uma segunda ideia bem moderna, chamada hipótese autotrófica, que sugere que, através da quimiossíntese, que são reações químicas que decompõem enxofre, hidrogênio e o próprio ferro do minério de ferro, pudesse então acontecer uma reação química que gerasse energia suficiente para que a bactéria sobrevivesse. Então, surge uma ideia de que uma primeira célula podia ter nascido antes dos seres heterotróficos. E aí, sugerindo apenas um início diferente, que nós tínhamos um indivíduo autotrófico, que fosse anaeróbico, porque o oxigênio não existia, e que fizesse quimiossíntese. E este tivesse então gerado as moléculas orgânicas para os heterotróficos e o resto seguiria exatamente igual. Então, a grande questão é que, nesse caso da hipótese autotrófica, o número de bactérias que nós temos hoje na natureza, que são autotróficas e quimiosintetizantes, é um número bem aquém, bem menor, por isso é uma ideia bem menos aceita, embora seja quimicamente viável também. Então, para finalizar as ideias que nós temos de origem da vida, alguns eventos importantes que devem ter acontecido desde os 4,6 bilhões de anos, que é quando aconteceu teoricamente o Big Bang e a Terra surgiu, que é mais ou menos depois de 1 bilhão de anos passado do zero, que foi o Big Bang, deve ter surgido a primeira célula.
Então, mais ou menos 500 milhões de anos depois, surgiu a primeira célula fotossintetizante, que foi essa aqui. Então, depois de mais ou menos 2,8 bilhões de anos do começo, deve ter surgido, então, o primeiro acúmulo de oxigênio, que significa esses aqui ficaram durante todo esse período de tempo vivendo praticamente só eles, até que acumulam um montão de oxigênio até surgir os que respiram. Há mais ou menos, então, 3 bilhões de anos depois do zero, lá depois do início, ainda começa a aparecer, então, agora os seres que são aeróbicos e as células eucariotas. Daqui para frente começa a ter protozoário, fungo, planta, bicho, e aí a vida animal começa a deslanchar daqui para frente. Então, é só desse ponto para frente, entre 2,5 e 2,8 bilhões de anos passados, é que a gente começou aos poucos a ter de verdade oxigênio em quantidades consideráveis na atmosfera. A partir desse momento, as formas de vida aeróbica, como as nossas, por exemplo, serão viáveis. Antes disso, não existe possibilidade nenhuma.